Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo de número 16. Para você que gosta de anotar, o título dessa mensagem: tenham bom ânimo. Profetiza quem está do teu lado, diga: tenha bom ânimo. Aleluia. Evangelho de João 16, verso 20 e 21. É importante que, enquanto lemos, enquanto ouvimos, você vigie para que nada tire a tua atenção, nada te faça perder o foco, que nada faça você perder aquilo que Deus quer fazer e transformar e criar no teu coração. Jesus diz: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Se você tem a sua Bíblia, pode fechar. Peço que você me dê alguns minutos da sua atenção. Irmãos, Jesus, ele, quando está contando isso aos discípulos, ele está prestes a ser preso, a ser crucificado, morto e depois ressuscitado. Então Jesus ele começa a dizer aos discípulos que haveriam momentos de tristeza, de angústia, de desânimo, de peso. E ele ensina a eles sobre algo que dificilmente a gente quer aprender. E eu estou aqui nesta noite como instrumento de Deus para ensinar algumas coisas a você que talvez você não quer aprender, mas você precisa aprender. Veja, Jesus ele diz que existem momentos de alegria e momentos de tristeza. Existem momentos em que nós nos alegramos e momentos que nós choramos. Mas ao mesmo tempo ele começa a nos dar uma direção de pensamento em compreender que os momentos de tristeza, quando estamos com Ele, eles são passageiros. Os momentos de tristeza, de dor, de desânimo, de angústia, quando estamos com Jesus, eles não são duradouros, eles são passageiros. Você lembra quando Jesus estava ensinando sobre a semente? Ele diz assim, que uma semente de trigo, quando cai na terra, para que ela possa brotar, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que morrer.
Então, você lembra antigamente que a gente ia para a escola e a professora mandava plantar um feijão no algodão? Quem fez isso? Praticamente todo mundo, né? Acho que hoje ainda faz, né? Aí a professora botava, a gente colocava o algodão lá, colocava um feijão, aí ficava molhando ali aquele algodão. De repente aquele feijão ele ia se abrindo, ele ia se abrindo, ele ia se abrindo. E quando aquele pezinho de feijão estava grande, a gente olhava lá para a base, a gente não via mais o grão de feijão, a semente. Então o feijão, ele deu origem a uma árvore nova, mas ele morreu. Ele morreu. E Jesus, ele vem me ensinar que existem coisas na nossa vida que são transitórias. E uma delas é a angústia, é o desânimo, é a tristeza. Irmãos, especialmente no verso 33, Jesus diz assim: eu estou dizendo essas coisas num tom de quem quer nos avisar de algo, num tom de quem quer nos ensinar algo. Ele está dizendo: eu estou avisando vocês, eu estou adiantando vocês uma informação importante. E que informação era essa? Ele estava dizendo assim: olha, existe um lugar de aflição. Existe um lugar, vou repetir para você gravar. Existe um lugar de aflição. O que é a palavra aflição? O que a palavra aflição significa para você? A palavra aflição, ela é exatamente o contrário de paz. Uma pessoa aflita é uma pessoa angustiada. Uma pessoa aflita é uma pessoa que não dorme direito, é uma pessoa que não come direito, é uma pessoa que não pensa direito, é uma pessoa que não tem uma vida direita, é uma pessoa que não vive. Sim ou não? Oh, coisa triste, é uma pessoa aflita. E a aflição, ela nos atinge em vários momentos. Eu já contei aqui, irmãos, eu já tive a oportunidade de visitar muitas pessoas, de estar com muitas pessoas, inclusive no leito de morte. E muitas pessoas no leito de morte estão aflitas, que nem morrer não conseguem. Vou contar rapidamente. Minha avó, lembra, amor, desse episódio? Minha avó Francisca, a avó Becker, ela teve um derrame e os médicos não conseguiam mais fazer, ela já era de idade avançada, e ela foi para casa. E na época eu ainda dava aula à noite, e eu fui ali à tarde, e ela estava... quando a gente pensava assim, meus pais estavam ali, eles diziam: olha, quando a gente achava que ela tinha partido, tinha descansado, de repente ela respirava e voltava. E ela estava aflita ali no leito de morte, obviamente lutando o seu corpo físico. E eu me lembro que a minha mãe me ligou, eu estava na rodovia indo para a faculdade. Ela me ligou, ela disse: Márcio, ora. E eu estava no início da conversão, não sei exatamente, mas 2000 não lembro que ano que foi. Foi bem no início. Eu falei: como é que eu vou orar pedindo para Deus levar a minha avó? Liguei para o meu pastor na época, o pastor Eli. Falei: pastor, o que eu tenho que fazer? Ele falou: faz assim, liga lá, já que você não está, liga lá e pede para colocar no telefone no ouvido dela. E você ora, fala: avó, em nome de Jesus, entrega a tua vida para Ele agora. Descansa nos braços dele. Eu falei: pastor, mas eu não sei nem se ela está ouvindo. Pela fé, vamos crer. Eu liguei, falei: mãe, bota o telefone no ouvido da avó. Ela colocou, eu falei: em nome de Jesus, vó, eu oro com a senhora agora. E eu repreendo eu me lembro dessa palavra, eu repreendo toda a aflição. Entrega a tua vida para Jesus agora e vai morar com Ele. Eu desliguei o telefone. Depois a minha mãe me contou que ela descansou. É um testemunho que eu carrego. Quantas vezes, talvez, você andava aflito com algo, que quando uma palavra chegou ao teu coração, quando uma direção chegou ao teu coração, você acalmou, você descansou, você recebeu uma resposta de uma palavra que você precisava.
E veja, Jesus ele está dizendo nesse texto que existe um lugar, eu vou repetir para que você não esqueça, existe um lugar de aflição. Imagine você, que alguém dissesse para você assim: olha, existe um lugar que é minado, que é cheio de cobras, que é cheio de aranha, escorpião, cobra, jacaré, tudo que é bicho peçonhento aí. Jacaré não é peçonhento. Foi podre essa. Foi. Aí você diz assim, essa pessoa falou: olha, esse lugar aqui é um lugar que tem tudo que é tipo de bicho que pode te matar. Tu vai ir para lá? Só se for louco. Tem os loucos que fazem isso, não é para ganhar dinheiro, né? Mas por que a gente vai para lugar que tem aflição? Se alguém te convidou para ir num evento, e tu sabe que aquele evento lá é um evento que é perigoso, tu não vai. Se alguém te convidou para fazer uma parceria, uma pessoa não é muito, eu vou ter problema, eu não vou fazer essa parceria. Mas Jesus está dizendo que existe um lugar que é o lugar da aflição. E a gente muitas vezes fica aflito porque a gente vai para esse lugar. Que lugar é esse? Verso 33, ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão? Então que lugar é o lugar da aflição? O mundo. Espera aí, pastor, mas eu moro onde? Eu vou para Marte então? Não, você não precisa mudar de planeta. Quando a gente fala de lugar, nós falamos de contexto espiritual. A minha casa, a minha família, o meu trabalho continuam neste planeta. Mas se eu viver nele, se eu me enraizar nele, se eu praticar ele, se eu me tornar cidadão dele, eu vou ter aflições. Quarta-feira meditávamos em Santa Helena com os irmãos. O apóstolo Pedro diz assim: neste mundo vocês são o quê? Estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos. De vez em quando você não está caminhando por aí, ou está no posto de combustível, numa loja, chega alguém que não é brasileiro, tu já não percebe no sotaque? Aí tu fala: ó, esse aí é gringo, não é? Alguém que não é da nação, ele, por mais que ele tenta conviver, a gente vai perceber que não é. Assim somos nós em relação ao mundo. A Bíblia diz que eu não sou daqui. Cutuca aí quem está do teu lado e fala: você não é daqui. Já pensou a gente indo lá, não sei que lugar que é a Tailândia ou a Índia, que come grilo? Onde é que come grilo? Na China não come barata? Irmão, isso é uma questão cultural, tá? Tudo bem, uma culturazinha estranha. Aí tu vai para lá, a pessoa, o Ted servindo grilo frito. Não, né, Gustavo? Não. Por falar nisso, eu faço aqui um convite. Se você hoje está com fome depois do culto, fala: o Ted, abençoa a vida do Gustavo e da Aline, em nome de Jesus, né? É 20% o dízimo daí. Irmãos, se eu não sou daquele país, eu percebo que aquilo lá não é para mim. Então aqui neste mundo, neste tempo passageiro que nós vivemos, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Mas de repente, o que eu começo a fazer? Eu começo a fixar o meu pé no mundo. E quando eu fixo o meu pé no mundo, eu começo a praticar as coisas desse mundo. Eu começo a ter hábitos desse mundo. Eu começo a ter situações que me envolvem, que me enredam neste mundo. E de repente eu estou misturando as coisas. Eu passo a viver num lugar que eu não deveria estar vivendo. E aí eu começo a ter aflições. Eu começo a ter aflições.
você sabe que uma das maiores causas de aflição nas pessoas não é a pobreza? Uma das maiores causas de aflição das pessoas não é a pobreza. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que aquele que não tem muito, aquele que é humilde, aquele que é pobre, ele vive aflito. Pelo contrário. A aflição está naquele, muitas vezes, que tem muito. Porque o coração dele começa a ser levado para essa circunstância. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar pobre a vida inteira? Pelo contrário. Jesus mesmo, a Bíblia mesmo fala: se creres, comerás o melhor dessa terra. A prosperidade, ela jamais pode ser considerada como um pecado. Pelo contrário. Agora, as aflições, muitas vezes, elas vêm junto com a busca pelas riquezas, porque as riquezas não serão, de forma alguma, levadas para o céu. Porque a riqueza, a traça, ela rói. Ela rói, irmão. A ferrugem, ela corrói. O ladrão rouba. Mas para o lugar para onde nós vamos, para a nação a qual nós pertencemos, o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrói. Tem gente que fica aflito porque está ficando velho. Quando deveria ser o contrário. Ao invés de ficar aflito porque está ficando velho, experimente agradecer porque você ainda não morreu. Você está vivo ainda. Está aí com saúde. Quanta gente morre novo? Sim ou não? Então Jesus diz que tem um lugar de aflição, e esse lugar é o mundo. E eu poderia até espichar um pouquinho mais esse comentário. Esse lugar é o mundo porque o mundo jaz no maligno. E todas as vezes que eu, que não sou cidadão do mundo, eu sou peregrino, eu sou forasteiro, porque a minha nação não é essa, a minha nação é o céu. Todas as vezes que eu começo a fazer parte deste mundo, naturalmente eu vou colher aflição. Se você anda aflito, ou andou aflito, ou vai andar aflito com algo, pode ter certeza que isso não tem a ver com Deus. Deus pode até estar usando os momentos de aflição na tua vida para te encaminhar a um tempo de paz. É aquela velha história: a gente vai para Deus ou por amor ou pela dor. Se você não está sentindo dor, se você não passa por dificuldade e ainda não foi para Deus, corre. Se você passa por um momento bom na tua vida e você não tem Jesus no teu coração, o teu coração não pertence a Jesus, você não tem intimidade com Deus, mas você está bem financeiramente, você está bem de saúde, as tuas coisas estão bem, teus filhos estão bem, teu casamento está bem, corre para Deus, porque Ele quer você, Ele quer teu coração, Ele quer usar você, Ele quer estar com você. Não espere um momento de dor. Corre. Entrega a tua vida, entrega o teu coração. Pastor, eu tenho que correr para a igreja, eu tenho que então ser evangélico. De nada disso eu estou falando. Eu estou falando de Jesus. É óbvio que você vai ter que ter um lugar para te acolher, um lugar para te ensinar, um lugar para andar com você, um lugar para te corrigir. Mas é Jesus que vai mudar a tua vida. É o nome dEle, é a presença dEle, é a unção dEle. Agora, Jesus diz nesse texto, abre para mim, amor. Jesus diz nesse texto que da mesma forma que existe um lugar de aflição, existe um outro lugar, um lugar de paz. Fala comigo, paz. Olha só, ele diz: neste mundo
terão aflições. Mas antes disso, ele fala: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, do mesmo jeito que Jesus diz: olha, existe um lugar de aflição, ele também diz: existe um lugar de paz. Para onde que eu estou correndo? Para que lugar eu estou correndo? Observe que Jesus, ele não se oferece como um amuleto. Ele não se oferece como uma religião. Jesus não está dizendo nesse versículo: olha, se você for para a igreja, você vai ter paz. Ele está dizendo: se você for para mim. Então a paz é em Jesus. Isso significa, irmãos, que Jesus é um lugar. É um lugar que eu e você precisamos estar. É um lugar que eu e você precisamos viver. É um lugar de paz. É um lugar em que a gente vence as aflições. Porque Ele está dizendo que Ele venceu. E da mesma forma que Ele venceu, nós também vamos vencer. Eu tenho um outro texto para ler com você, mas eu quero encerrar essa primeira parte com uma observação. Jesus, ele claramente aqui, ele diz que existe um lugar de paz, existe um lugar de aflição. Então, Jesus está dizendo que Ele tem paz para nos dar. Amém? Amém. Mas Ele diz também, no verso 33, assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham. Então Jesus, Ele não está dizendo que o ânimo é dele. Ele não está dizendo que a coragem é dele. Ele está dizendo que Ele tem para nos oferecer a paz. Ele está dizendo que existe um lugar de paz e existe um lugar de aflição. E Ele diz: para que você saia desse lugar de aflição e vá para um lugar de paz, vocês precisam ter bom ânimo, coragem. Irmãos, aqui nós aprendemos que há uma divisão de responsabilidades. Jesus, Ele diz assim: eu tenho algo que só eu posso dar para vocês, que é a minha paz. Agora vocês têm algo que só vocês podem fazer, que é manifestarem bom ânimo, coragem. E talvez aí se apresente claramente o papel da igreja. Esse é o papel de chacoalhar você, de olhar para você e dizer: você pode, você pode, você consegue, vamos junto, vai dar certo. Se você chegou aqui desanimado por algo, triste, eu tenho que te dizer: se você não lutar contra isso, daqui a pouco você não só vai continuar desanimado, mas você vai estar num lugar de aflição. Você vai se ver em um lugar de muita aflição, se é que a aflição já não está tomando conta de você. Mas quando você busca ânimo, Jesus vem e diz assim: eu tenho outro lugar para você. Eu tenho um lugar de paz para você, de alegria.
E eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que estava desanimada. Vá comigo para o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, o capítulo 4. Alguém vai dizer, pastor, mas esse texto eu já conheço tão bem. Deus tem novidade para nós. É o exemplo de uma mulher, de uma pessoa que estava triste e desanimada por um problema na sua vida. 2 Reis 4. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Tá, dá uma paradinha, olha para mim aqui. Então essa mulher, ela vai lá, bom dia, ela escuta e começa a conversar com o profeta. E ela diz assim: olha, seu Eliseu, o meu marido, ele cria em Deus. Ela bota uma pressãozinha ali no profeta, né? O meu marido era servo de Deus e ele morreu. E pelo fato, irmãos, da gente perceber ali que ela tinha 2 filhos, que os credores queriam levar como pagamento da dívida do marido, nós percebemos o quê? Que o marido morreu jovem. O marido morreu cedo. Então, só pensa comigo. Não é porque você entregou a tua vida para Jesus que nós não estamos propensos a sermos chamados cedo para a glória. Às vezes, irmãos, passa pela cabeça de muitos de que morte é para idoso, de que morte é para uma pessoa velhinha, 95, 98, 100 anos, de que morte é para uma pessoa que está lá com uma doença crônica, tal. A gente tem a falsa impressão de que essa palavra que a gente não gosta nem de falar, ela não vai chegar na nossa casa. Ela não vai. Eu vou dizer a vocês, o Evangelho de Mateus capítulo 25 diz, Jesus diz: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E se Jesus me chamar hoje, eu estou pronto? Então responda para mim. Se Ele me chamar hoje, eu estou pronto? A Bíblia diz, irmão Luciano, que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então esse texto, primeiro ensinamento, mostra que este homem era um homem de Deus. Fala comigo, homem de Deus. E ele morreu cedo. E não só morreu cedo, morreu pobre. E a viúva não tinha como pagar a dívida. E o credor foi lá e bateu na porta. Falou o seguinte: ou você me paga, ou eu vou levar os teus 2 filhos como escravo para pagar essa dívida que o teu marido deixou para mim. Será que ela estava aflita, essa mulher? Sim ou não? Ela estava. Mas ela foi buscar ajuda no lugar certo. Vamos continuar a história? Verso 2. O profeta então, Eliseu, perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Então ele fez uma pergunta: eu quero ajudar você. Eu quero pedir o que você tem em casa. E olha o que a mulher respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Eu não sei o que você percebe, mas eu percebo que ela se equivocou nessa resposta, porque na cabeça dela, na mente dela, aquele pouquinho de azeite que ela tinha não valia nada.
Será que às vezes eu não penso isso também, de mim? Quem que se importa comigo? Quem sou eu? Eu não valho nada. São mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma é igual. Todas são diferentes. Deus te deu uma personalidade única. E Ele te conhece de maneira única. E para o lugar para onde nós vamos, não teremos diferenças. Por isso, nunca pense que Ele esqueceu de você. Nunca pense que a tua vida não tem valor para Deus. Você pode não estar sendo valorizado pelas pessoas à tua volta. Você pode até estar sendo chutado pela tua própria família. Mas Deus não vai chutar você. O Pai não vai se esquecer de você. O Pai jamais vai virar as costas para você, ou vai encolher o braço dele para você. Jamais. E aquela mulher estava assim, ela estava tão aflita, irmãos. Ela estava tão aflita que ela, na sua mente, disse: olha, eu não tenho nada. Porque na cabeça dela, aquele pouco de azeite não valia nada. E quando estamos aflitos, estamos assim. Quando estamos aflitos, nós achamos que as coisas não valem nada. Nós não enxergamos aquilo que temos ao nosso redor. Quando somos pais e mães aflitos, nós não enxergamos nem a bênção dos filhos ao nosso redor. Quando estamos aflitos, nós não enxergamos a bênção do nosso trabalho. Você chega para trabalhar na segunda-feira, aquilo que eu falei outro dia, né? O cúmulo do pessimismo é a pessoa que odeia a sexta-feira. Por quê? Porque está mais perto da segunda. Aí o cara chega no trabalho, ele está aflito, ele não valoriza, ele não consegue entender a bênção que é o trabalho. Ele está aflito, ele chega em casa, ele não consegue entender a bênção que é ter uma casa, que é ter um casamento, que é ter filhos. Ele está tão aflito que ele não percebe que ele está com saúde. Enquanto tem gente morrendo, tem gente na fila de transplante, tem gente se tratando de câncer há anos e anos. E eu e você estamos aí bem de saúde, e aflitos por coisas que não são da nossa nacionalidade, aflitos por coisas que não são da nossa nação, porque a nossa nação não é essa, a nossa nação é aquela. E a gente vai gerando um processo de aflição, porque não nos desvinculamos dessas coisas. Estava lá visitando o sítio do irmão Sandro, e ali, caminhando ali ao redor do açude, fiquei pensando, lembrei daquela história de um senhor que foi pescar no Pantanal, na beira do rio, e lá ele encontrou um ribeirinho. E aquele ribeirinho, ele era muito humilde, tinha um barquinho de madeira, aqueles motorzinhos Montgomery antigo, lembra? Que tinha aquela rabeta. E aquele senhorzinho levou, aquele senhor era um grande empresário, foi pescar. E ali pescando, aquele senhor começou a perguntar para ele: o senhor estudou? Não, senhor. O senhor nunca estudou? Eu sei ler, escrever, fazer continha. Mas o senhor nunca se preocupou em ter uma casa melhor, morar no outro lugar? Não, não, senhor. Aí o ribeirinho começou a perguntar para aquele empresário: e o senhor? Eu trabalhei a vida inteira, eu construí um império, eu paguei um plano de previdência privada, eu ralei para pagar. Por quê? E agora o senhor fala: não, agora eu estou aposentado. E aposentado o senhor vem fazer o quê? Eu estou vindo para cá para pescar. Aí o ribeirinho olhou para ele e falou: senhor, o senhor deu toda essa volta para chegar no lugar que eu sempre tive.
Você entende? Tem gente que vai no restaurante para comer comida caseira. Tem lógica um negócio desse? Comida caseira é comida da onde? Aí tu vai aonde comer comida caseira? Irmão, as coisas estão invertidas. Aquela velha música, mundo velho está perdido, já não endireita mais. Já contei isso aqui, né? Querem que eu continue cantando? Não? Não é? Não. Os filhos de hoje em dia é o começo do fim. Esta não toca. Você percebe? O cidadão rala, o irmão Cris. O cidadão rala, foi lá com carro novo. Aí ele, a hora que ele vai fazer o seguro, vai pagar o imposto. Aí ele tem que deixar de comer pizza com a família, porque na garagem dele tem um carro novo, porque se ele for comer pizza, ele não consegue pagar o IPVA do carro. Para com isso! Para de se meter em rolo. A gente está dando volta para chegar no lugar de paz. Então por que a gente não vai direto? Lamsa. Fala comigo, lamsa. Lamsa. Em alemão, lamsa é o quê? Calma. Vai devagar. Então essa mulher, ela falou, não tenho nada, mas na verdade não é que ela não tinha nada, ela não acreditava no que ela tinha. Vamos continuar? Amém? Obrigado pela empolgação. Então, verso 3. Então Eliseu disse, o que aquela mulher tinha em casa? Não, ela não tinha azeite. O que ela tinha? Uma vasilha de azeite. Não se sabe. Você prestou atenção? Verso 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas o quê? Vasilhas. O que ela tinha em casa? E o que aquela vasilha significava para ela? E o que Eliseu mandou ela pedir emprestado? E o que as vasilhas significavam para ela? Senhor, mas eu já tenho isso aqui, não vale nada para mim, o Senhor está me mandando mais? Eu já estou enrolado, de repente, mais um filho. A gente fica confuso quando não entregou e não confia no processo que Deus tem de construção. E Eliseu então diz, vai pedir emprestadas muitas vasilhas aos vizinhos, mas peça muitas. Fala comigo, muitas. Hoje eu estou para comentar, não tem jeito. Você lembra do primeiro milagre que Jesus fez? Obrigado, minha sogra. Inclusive é a melhor sogra que eu tenho, essa. Jesus estava lá no casamento, em Caná da Galileia, não é? E de repente, a mãe de Jesus falou assim, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. A Bíblia diz que tinha lá seis talhas. Em cada talha cabia em torno de 400 a 600 litros de água. E essas talhas, elas eram usadas para rituais de purificação, mas isso é outra história. E tinha um casamento, o vinho acabou naquela época, faltar vinho no casamento era uma vergonha. E Jesus mandou o quê? Mandou os serviçais fazerem o quê? Encher as talhas de quê? De quê? Qual era a falta no casamento? De que Jesus mandou encher? Irmão, naquele tempo não tinha Sanepar, não tinha água da prefeitura,
não tinha talvez nem mangueira, era na manivela, no balde, jogava lá e tal. Quem que tirou água do poço de balde aí? Levanta a mão aí, olha aí. Não é sofrido? Né? De balde em balde. Imagine você, chega um doido numa festa, acabou o vinho. É o seguinte, ó, 600 litros de água, aqui ó. Os caras vão dizer, peraí, nosso problema não é a água. Qual que era o problema da festa? Vinho. Jesus mandou botar 600 litros de água. Transformou água em vinho ou não transformou? Agora eu faço uma pergunta. E se eles não tivessem obedecido? Se tivesse um alemão teimoso lá, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Apesar de que alemão não é teimoso, né, Álvaro? Teimoso é quem teima com ele. Irmão Nilson. E se eles não tivessem obedecido? Se não tivesse obedecido, não teria milagre. Pega isso no teu espírito. Não há milagre se não houverem impossíveis. Se não houverem coisas ou causas impossíveis, o milagre não pode existir. Então Jesus muitas vezes nos leva para um lugar impossível, para uma situação impossível, para uma questão impossível, para que ali Ele possa fazer um milagre. E aí quando a gente vai lá para uma causa, para uma situação, para um momento, para uma dificuldade, que eu me vejo impossível de resolver, eu glorifico a Deus ou eu fico esbravejando? Não responda. Normalmente a gente não consegue glorificar a Deus quando está no pó. Normalmente a gente começa a botar até a culpa no diabo. Um tempo atrás eu atendi um senhor aqui, ele veio aflito. Pastor, eu vim aqui, e eu não conhecia ele, o irmão que mandou ele vir aqui. Depois nunca mais vi também. Aflito, falei, irmão, senta aqui, peguei uma água para ele, o que está acontecendo? Fizeram um trabalho para mim, trabalho de magia negra. Ah, é mesmo? Mas me conta isso. Na sua casa, na sua fazenda, na sua propriedade, ou fizeram, tá, mas aonde? O senhor viu? Não. Tá, mas então por que o senhor vem aqui dizendo que fizeram um trabalho para o senhor, magia negra? É porque está começando a dar tudo errado. Isso aí só pode ser coisa, porque eu tenho um vizinho aqui, outro cunhado lá, e começou a... E Deus foi me dando revelação ali naquela conversa. E Deus foi tratando ali comigo, e eu ouvindo ele aflito. Eu falei, irmão, faz o seguinte, vamos pensar que o Senhor Deus, Ele quer se fazer presente na tua vida. Aí ele falou, não, mas eu vou na igreja. Eu falei, não é disso que eu estou falando. Estou falando do teu coração. O teu coração pertence a quem? Aí eu fiz uma pergunta, o senhor estaria aqui, na igreja, conversando com um pastor, se as coisas não estivessem dando errado? Não. Falei, o senhor já parou para pensar que ele te trouxe aqui porque as coisas estão dando errado? Falei, eu vou orar com o senhor, mas eu quero dizer para o senhor, se o senhor não caminhar com Jesus, não adianta o senhor vir pedir para o pastor fazer oração. E se fizeram ou não fizeram um trabalho para o senhor, quem resolve isso é Jesus. E Jesus tem só um lugar que Ele mora, é no coração das pessoas. Porque aquele que compreende que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para nos devorar. Então aquele que tem Jesus, ele pode até sentir a brisa do inimigo, mas o inimigo não tem parte naquele que é de Deus. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. A gente tem que parar de confundir as coisas. Deus, Ele deseja, e falamos isso, Deus deseja que todos cheguem à salvação.
E para que Ele possa concretizar esse desejo, que é o amor dEle pela humanidade, muitas vezes Ele tem que nos levar a um lugar de pressão, a um lugar de dúvida, a um lugar de aflição, a um lugar de problemas. Então Jesus, Ele vem e diz: vocês terão aflições, mas em mim vocês têm paz. Se você passa por aflição, corra para Jesus. A aflição você vai vencer. Tenha bom ânimo. Aquela mulher então, veja, Eliseu diz: depois de quê? De pedir emprestadas, poucas ou muitas? Para quem ela foi pedir emprestado? Para os vizinhos. Aí continua a instrução do profeta. Verso 4 diz: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Não dá tempo da gente explorar tudo que o texto está falando, só preste atenção. Aquela mulher estava aflita, angustiada, tinha um problema na vida dela, e a solução desse problema não veio de causas naturais. E eu trouxe aqui 6 conselhos para encerrar, que por meio da vida desta mulher nós aprendemos a como lidar com aflições. Se você tiver interesse em guardar esses conselhos no seu coração, preste atenção, porque se hoje você não está aflito, um dia você pode estar. Primeiro conselho: nunca se isole diante das aflições. Aquela mulher, ela podia inclusive ter procurado o suicídio. Aquela mulher, ela poderia simplesmente ter dito para o credor: leva. Ela podia ter se fechado em casa e não tem jeito. Como é que fala por aí? Ela podia ter jogado as bets. É assim que fala? É largado as bets? Ela podia ter abandonado. Ela podia ter se isolado. Mas ela não se isolou. Só que por outro lado, irmãos, o texto vai dizer no verso 1 que ela não procurou qualquer pessoa. Então eu quero te dar um conselho. Se você passa por um problema emocional, se você for lá para a internet e digitar lá psicólogo, você vai encontrar milhares. Mas procura um psicólogo que exerça a profissão aliada a princípios bíblicos. Se você vai pedir um conselho, irmãos, o pastor falou para não me isolar. Aí tu vai bater na porta da vizinha, que não tem uma palavra para o teu coração. Tu vai conversar com qualquer pessoa. Muitas vezes essa instrução, ela não vai te ajudar. Então toma cuidado com o isolamento, sim, mas toma cuidado também com quem você abre o coração. Procure homens e mulheres de Deus. Procure pessoas que vão poder te dar uma direção de Deus. E só quem está em Deus, só quem tem Jesus no coração é que pode dar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso. Segundo conselho:
Nunca se entregue diante dos problemas. Nunca se entregue diante dos problemas. Jesus, ele, no Evangelho de Mateus, texto fácil de decorar, viu? Mateus capítulo 7, verso 7. Jesus, ele diz: busquem e acharão. Peçam e lhes será dado. Batam e a porta lhes será aberta. Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, inclusive hoje fazem exatamente, meu sogro, 20 anos que nós começamos a namorar. É hoje. Há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu a vi pela primeira vez, hoje ela é muito mais linda do que era naquele tempo. Muito mais. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei que a minha beleza não se compara à beleza dela. Então eu não sou idiota a ponto de achar que eu sou mais bonito que ela. E alguém pudesse dizer assim: mas você, alemãozinho careca, vai querer namorar com ela? Sabe o que eu fiz? Eu bati. Se você conhece, talvez tu está do lado de alguém. A irmã Taira, dá uma olhada, irmã Taira. A irmã Taira. Dá uma olhada, irmão. O irmão Álvaro é minha história. Ó, o irmão Gustavo ali, ó, o irmão Gustavo. Eu vou parar de falar, senão o irmão vai ficar bravo comigo, né, Cleo? Né, Cleo? Não, Cleo não. Né, irmãos? Irmão, você vê um cara feio, não é o meu caso, o nosso caso, né? Você vê um cara menos ajeitado, com a mulher dele, um dia ele foi lá, ele conversou com ela, ele mandou um flor, né? Ele falou com o pai dela, ele se declarou. Aí o cara fica: mas ela nunca vai me querer, tu nem foi falar com ela. Assim é com as coisas de Deus. Isso não vai dar certo. Isso aqui não é para mim. Você já experimentou bater? Você já experimentou procurar? Você já experimentou pedir? Tem coisa que não está na tua mão ainda, porque você não fez isso ainda. Tem ministério morto, adormecido, porque tem gente que acha que aquilo não é para você. Bata, busque, peça. Aquela mulher, ela não se desesperou diante do problema dela, ela foi atrás, ela lutou. Fala comigo, ela lutou. Lute. Não se entregue. Tenha bom ânimo. Pastor, mas eu fiz um monte de coisa errada. Tá bom, vira a página. Aprenda com o que você fez. Daqui para frente seja alguém melhor. Não tropece no mesmo lugar. Vá por um outro caminho. Porque se você continuar andando em círculo, daqui a pouco você cai de novo. Daqui a pouco você cai no mesmo buraco. Lute. Não se entregue diante do problema. Terceiro conselho, talvez o mais difícil. Quando o profeta perguntou para ela: o que está em casa? E ela falou: não tenho nada. Nada. O que ela foi? Ela foi sincera. Ela permaneceu numa posição de humildade. Amém? Porque se tem uma coisa que Deus não pode transpor, é a tua falta de sinceridade. Se eu e você, diante de um problema, não permanecermos numa posição de humildade e de sinceridade, irmão, não tem jeito. Às vezes o cara está moído,
está arrebentado, mas não perde a pose. Você não conhece ninguém assim, né? Não sabe nem por onde começar, mas não perde a pompa. Deus não pode ajudar você. Não adianta. Você vai patinar, irmão. Se coloque numa posição de humildade. Jesus lá no sermão das bem-aventuranças, o que ele fala dos humildes? Felizes, bem-aventurados os humildes, porque estes herdarão a terra. O que a Bíblia fala sobre os orgulhosos, os soberbos e os humildes? A Bíblia diz que Deus se agrada do humilde. Mas o que ele faz com o orgulhoso e com o soberbo? Ele abate. O que significa a palavra abater? Derrubar, botar no chão. Ele abate, ele derruba. Então eu e você estamos passando por aflição? Estamos. Eu tenho que lutar, o pastor falou que eu tenho que lutar. Sim, é claro que você tem que lutar. Você tem que buscar as pessoas para conversar, sim. Mas quando você buscar para abrir o teu coração, seja sincero. Eu não estou bem. Eu pisei na bola. Eu fiz isso. Deus se agrada disso. Deus se agrada. E se você está vivendo algo parecido, que precisa de um milagre, busque naquele que pode fazer o milagre. E aquele que pode fazer o milagre, ele busca o que em você? Humildade, sinceridade. Amém? Não adianta falar que você tem muito se você não tem nada. Não adianta. Daqui a pouco a máscara cai. Quarto conselho. Já expliquei aqui, mas vou falar de novo. Obedeça sempre. Obedeça sempre. Irmãos, quando nós decidimos dar esse passo de fé para este novo templo, veja, nós vamos sair de um lugar que acomoda 200 pessoas para ir para um lugar que a gente vai conseguir, eu imagino, até colocar 800 pessoas. Alguém me disse, duas pessoas, eu ouvi de duas pessoas. Uma delas disse assim: vai ficar bom, mas precisa de dinheiro. Isso eu já sei. Você não me ajuda em nada. É claro que para ficar bom precisa de dinheiro. A outra pessoa disse para mim: tudo bem sair de um lugar, mas para que ir para um lugar tão grande? Quando nós vimos aquele lugar, quando eu entrei e eu fui sozinho lá. E se tem uma coisa, se tem uma área que Deus fala comigo, é na paz. Eu entrei lá sozinho, eu fui tomado. Aquilo lá, puro bicho, sujeira, teia de aranha. Falei, é aqui. E comecei a fazer conta. Comecei a fazer conta. Comecei a abrir o meu coração com alguns irmãos. E lá em casa a gente orou e eu falei: Senhor, nós vamos tomar posse disso, mas nós não vamos mexer no caixa da igreja. Nós não vamos usar o fluxo normal da igreja hoje, de dízimos e ofertas, para investir lá. O Senhor vai nos mandar esse recurso. E começamos a orar nesse sentido. Esta semana, pela primeira vez, eu chamei a Ângela e falei: Ângela, nós vamos fazer uma compra de 2 projetores, não foi, Ângela? 2 projetores que lá serão usados, por quê? Porque este aqui, e mais um que a gente tem, um velho, nós vamos deixar separados para usar nos encontros. Hoje nós usamos 2 projetores emprestados. Mas eu profetizo aqui que nós vamos vencer esta obra.
Nós vamos inaugurar essa igreja. E nós não vamos ficar devendo nada. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Não olhe para mim por causa disso, porque eu não sou ninguém diante da grandeza deste Deus que nós servimos. E se eu recuo e falo, não, realmente, ó, isso aqui, de onde nós vamos tirar 100 mil, 150 mil, 170 mil reais para deixar isso aqui pronto? E se eu ouço a voz dessa pessoa para dizer, não, para que um lugar tão grande? Opa! Irmão, eu ouvi da irmã Vanessa esses dias, até fiquei preocupado. Ela falou, pastor, eu estou achando que logo esse lugar aqui do Kids vai ser pequeno para a gente. Não falou? Vamos acreditar. Vamos crer no milagre. Penúltimo conselho, 5. Falta 4 para as 9, calma, não se preocupe. Você já vai embora. Aquela mulher, ela viveu o milagre ou não viveu? Ela guardou um monte de óleo para pagar o credor, não guardou? Ela não guardou um monte de óleo para viver do resto? Sim ou não? Ela pegou as vasilhas de quem? Se você não tem um bom testemunho, tu vai lá, irmã Vanessa, pedir para o teu vizinho umas vasilhas. Precisava de umas vasilhas. Quem que falou esse dia que tinha 4 mil potes da Tupperware? O irmão Luciano? Diz que ele abre uma porta lá, cabe 500 potes da Tupperware, sai esse pote. Aí se você não tem um bom testemunho, vem comigo aqui. Você não tem um bom testemunho. Tu vai lá, irmã Ângela, me fala o nome da tua vizinha. É o nome da tua vizinha? Ah, tua mãe. Sandra. Tu vai lá na dona Sandra, tá lá a Ângela, bateu palma lá. Sandra! O que foi, Ângela? Eu preciso de um monte de vasilha, o máximo de vasilha que tu tiver. Não te empresto. Vai na outra vizinha. Ô, Maria! O profeta ela falou que eu preciso de vasilha, eu preciso de um monte de vasilha. Não te empresto. Porque você não tem um bom testemunho. Você não tem um bom relacionamento com as pessoas. Você não se dá bem com ninguém. Você fala que você não precisa de ninguém. Você dá chute em todo mundo. Você xinga todo mundo. Tu vai lá para a rede social lá, só fala mal lá de todo mundo. Fala mal daquele político, fala mal disso, fala mal daquilo. Então não tem vasilha para você aqui. Você percebe que esse texto quer me ensinar que eu não posso viver isolado? E mais cedo ou mais tarde eu vou precisar de alguém. Então, o quinto conselho: tenha bom testemunho, tenha um bom relacionamento com as pessoas. Nunca vá embora de um lugar com a porta fechada, sempre deixe a porta aberta. Você que sai do emprego, bota o patrão na justiça. Vai para outro emprego, bota o patrão na justiça. Vai para outro emprego, bota o patrão na justiça. Para de ser lambaio. Vai trabalhar. Ah, o patrão não pagou o que devia. Opa, aí é diferente. Agora, fazer isso com 10 empresas? Será que o problema está no patrão ou está no peão? O cidadão não fica 6 meses num lugar. Outro dia, eu não sei quem que a gente atendeu. Eu lembrei agora. Nós fomos orientar uma família que estava passando por dificuldade. Isso foi um pouco depois da pandemia. E aí falamos para a moça: mas por que você não vai trabalhar? Não, é que é o seguinte, eu até fui, apareceu um emprego para mim, só que daí era só com carteira assinada. Eu falei: sim, é óbvio. Daí, por que você não pegou? Porque daí eu perco o benefício. Irmão, é de dar surra de cinta. Aí uma pessoa dessa quer olhar para Deus e falar: Senhor, eu estou passando por aflição, a igreja não me ajuda. Aí não tem jeito, irmão.
Aquela figurinha do WhatsApp, sabe? Me ajuda a te ajudar. Jesus olhando para a pessoa, me ajuda a te ajudar. Tem aquela outra figurinha, Jesus descendo da cruz, escrito lá, chega, agora chega. Aí não, né, irmão? Aí não dá, né? Eu não estou exagerando, vocês concordam comigo? Hã? Aí não. Então tenha bom testemunho. Porque se você tiver bom testemunho, irmão, onde você for, qualquer lugar que você for, as portas vão estar abertas para você. Já estou terminando. Fala glória a Deus. Eu só fiz um teste. Vou ficar mais meia hora. O TEDS fecha a que hora? Para nós assim. Meia-noite, tá bom. Último conselho. Aquela mulher, ela foi nos vizinhos, ela pegou um monte de vasilha e a orientação do profeta: vá para a tua casa e as aflições chegam até nós, muitas vezes, ou na sua grande maioria, porque nós não fechamos a porta. E pior, muitas vezes a bênção vem até mim e eu desperdiço a bênção, porque eu não fecho a porta. Eu acho que eu não estou aqui falando para crianças espirituais, a ponto de você não compreender o que isso significa. Se tem porta aberta na tua vida, que te leva a viver aflições, está na hora de fechar. Está na hora de fechar. Tem dinheiro sujo entrando na tua conta, está na hora de fechar essa porta. Tem adultério, está na hora de fechar essa porta. Você está misturando espiritismo com cristianismo. No domingo vem no culto, na segunda-feira vai na cartomante, vai mandar ler a mão, vai lá pedir benzimento, garrafada. Está na hora de fechar essa porta. Está na hora. Você vem no culto no domingo, na segunda-feira vai fazer constelação familiar. Está na hora de fechar essa porta. Você quer pedir prosperidade, mas gasta bem mais do que ganha. Está na hora de fechar essa porta. Aquela mulher viveu o milagre. Ela viveu o milagre. Mas antes daquele milagre chegar à sua tenda, chegar à sua casa, antes dela tomar posse daquele milagre, ela fechou a porta. Milagre não bate na vida, não chega na vida de quem está com a porta aberta. Conserte-se. Não tenha medo. Não tenha medo de dar um passo de fé. Não tenha medo de tomar uma decisão. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu caminho aqui, ó. Este é o meu caminho. O Senhor, Ele honra você. O Senhor jamais vai deixar você envergonhado. Jamais. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, quero orar com você. Deixa aí na cadeira. Se você ficou com vontade de ir no banheiro, espera um pouquinho, não vai agora. Deixa aí na cadeira a sua Bíblia.
A gente já está terminando. Eu quero que você medite comigo sobre aquilo que você ouviu e aprendeu nesta noite. Nós começamos aqui lendo o texto de João 16:33. Jesus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então talvez você chegou aqui desesperado, aflito. Ou você chegou aqui achando que as aflições, elas não eram um lugar, elas eram simplesmente coisas que deveriam acontecer com todo mundo. Não, Jesus diz que a aflição, ela não está nele, a aflição está no mundo. O lugar da aflição não é em Jesus, o lugar de paz é em Jesus. Pastor, mas eu estou passando por aflição. Amém, glória a Deus. Se você está em Jesus, você vai vencer essa aflição, porque Ele mesmo diz: em mim vocês tenham paz. Em mim vocês têm paz. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não acredite em outro nome que não é o nome de Jesus. Não há outro. Não há. Escuta esse texto dessa mulher. O texto diz que enquanto haviam vasilhas vazias, o azeite corria. Isso me ensina que se eu quero, e o azeite aqui representa o Espírito Santo, se eu quero que este azeite de Deus, ele seja derramado em mim como vasilha, eu preciso me esvaziar. Abaixe as armas, abaixe todo preconceito, toda religiosidade, deixa cair por terra. Faça-se novo, faça-se como vasilha, deixa Ele te encher. Hoje Ele te traz aqui para dizer: existe uma divisão de responsabilidades. A paz que nós precisamos só Jesus tem, mas o ânimo não é Jesus que tem, sou eu que tenho. E Ele te trouxe aqui para dizer: tenha bom ânimo. Aleluia. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, se você quer tomar posse disso nesta noite, vem correndo, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, venha. Aleluia. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Você pode pegar na mão de quem está do seu lado. Glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar de novo. Queremos, 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 queremos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. Pois só. tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado por esta palavra. Muitos sairão daqui deixando as aflições e tomando posse da paz. Nos ajude, Pai, a entender, a lembrar todos os dias que aqui neste mundo nós somos estrangeiros e peregrinos. A nossa nacionalidade não é daqui, é do céu. Nos ajude na nossa falta de fé muitas vezes. Eu profetizo que tu vais embora daqui para a tua casa, mas o Espírito Santo está em ti, ele te acompanha e ele estará contigo em todos os momentos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço bem apertado quem está do seu lado. Que você tenha uma semana de paz e de alegria, em nome de Jesus. Queremos!